Já eu vou dar uma super dica para você que está buscando entender mais e principalmente se cuidar mais quando o assunto é saúde bucal. Mas por enquanto eu preciso mostrar a beleza dessa mulher maravilhosa que está aqui ao meu lado, a advogada Catarina Queiroz, doutora Catarina Queiroz, essa é a verdade, que vai trazer mais novidades para a gente sobre o tão falado 13º. Catarina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marisa. É um assunto que quando chega o final do ano, todo mundo quer saber como é que se dá, como é que é pago, quem é que tem direito, né? E principalmente questão dos valores, né? Porque eu vejo que tem um cálculo, aquele negócio todo do 13º. E eu já quero começar te perguntando se todos têm direito a receber. O estagiário, por exemplo, ele tem direito a receber 13º, Catarina? Pronto. Quando a gente fala de 13º, nós precisamos lembrar que o 13º ele é um direito trabalhista. Então, como já diz o nome, direito trabalhista, ele é para quem possui carteira assinada, para quem está naquele rito CLT, além de alguns outros casos. Então, quando a gente fala de direito trabalhista, quem tem direito a 13º? O trabalhador avulso, o trabalhador normal, a trabalhadora doméstica, a empregada doméstica, todos eles têm direito ao 13º, mas além dos que são seletistas, regime CLT, ainda tem direito ao 13º os aposentados e os pensionistas do INSS. Ah, que maravilha, gente. Já fica essa dica, porque infelizmente, por exemplo, Catarina, em alguns municípios, as pessoas que não têm tanto acesso a estudo, porque a gente sabe que existem situações e situações, e infelizmente o Brasil ainda tem uma grande taxa, por exemplo, de analfabetismo. E assim, muitos desses aposentados que entram com essa aposentadoria rural, às vezes não sabem que têm direito a receber o 13º. E, infelizmente, muitos profissionais agem de maneira antiética e acabam retendo esse valor. Realmente é possível que esses profissionais retenham esse valor sem esse aposentado ficar sabendo? Ou esse aposentado sempre é acionado de alguma forma? Então, o governo federal, ele vem tentando mudar isso, ele vem tentando trazer uma forma de uma maior informação para as pessoas. Entretanto, eu não diria tanto o profissional. O INSS ainda tem muitos problemas. Então, o que que acontece? Às vezes tem algum errinho de sistema e Acontece aquele errinho muito, de é. sistema não caiu aquele 13º. A pessoa, o idoso, muitas vezes rural, que são as pessoas com menos acesso realmente à informação, eles não chegam aí atrás daquele valor, porque eles não sabem que têm direito a esse valor. Então, acontece bastante, principalmente os aposentados rurais, as pessoas mais velhas, realmente não terem acesso a essa informação e ficar sem esse direito. Misericórdia, então é principal, é crucial que você que esteja assistindo a gente, primeiro, escolha um profissional como a doutora Catarina, que é uma pessoa, assim, maravilhosa, ética, que realmente vai pegar o seu caso para cuidar de você e cuidar daquilo que é o seu direito, porque muitas vezes você pode até chegar, você sabe que infelizmente no mundo de hoje tem muito, por exemplo, estelionatário, tem gente que pode se fantasiar de um super profissional, mas nem é um profissional que exerce aquela função. Então, se você tanto está na zona urbana quanto na zona rural, sempre tome cuidado ao contratar um profissional do direito, cheque a carteirinha do OAB, pergunte, você tem carteira do OAB? A doutora Catarina, inclusive, já trabalha com esse tipo de caso há muito tempo. E por falar nisso, eu quero te fazer uma pergunta, e essa é pergunta de telespectador, Catarina. Você aí de casa pode interagir e deve interagir com a gente. Manda sua pergunta no 869-9411-7777. A gente vai fazer as perguntas ao vivo aqui, esclarecer a sua dúvida com a doutora Catarina Queiroz. A gente quer entender dessa vez o seguinte, a pergunta é a seguinte: há casos em que o trabalhador não tem direito ao 13º? Existem casos. Quando a gente fala de trabalhador não ter direito ao 13º, existe um caso muito específico, que é quando o trabalhador ele é demitido por justa causa. Então, existe aquela rescisão por justa causa, ele não tem acesso a alguns direitos que ele teria em um caso de uma demissão geral, e um desses direitos que ele não terá é o 13º. Chocante, chocante. E ainda respondendo sua pergunta lá no início, Sim. Marisa, outro caso que não tem direito ao 13º são os estagiários. Ah, menina, assim, eu digo isso porque
Muitas pessoas têm a impressão, que é inclusive equivocada, que o estagiário teria esse vínculo empregatício, mas na verdade ele não tem. Não tem. O estagiário ele é regido por uma lei do estagiário. Existe uma lei própria para isso, que exatamente difere de um trabalhador comum. E ele tem uma carga horária reduzida, ele tem alguns requisitos que não o enquadram como trabalhador comum. Mas eu já vi alguns casos, inclusive, de estagiários que a sua forma de trabalho não seguia o rito do estagiário, da lei do estagiário, e sim o rito de uma CLT comum. E ele conseguiu entrar com um processo e comprovar que, na realidade, ele não era tratado como estagiário. A função dele era de CLT. Ele, na verdade, era um CLT e era como uma forma de burlar a lei trabalhista. Meu Deus, gente, tá vendo? Esteja atento, esteja com grandes profissionais. Doutora, no seu Instagram você compartilha mais sobre esses assuntos? Compartilho, mas eu tento compartilhar um pouco mais sobre o trabalhista, empresarial, que acaba sendo a área que eu atuo mais. Mas podem ficar... Eu já quero saber seu Instagram, fala pra gente. É catarinaqueiroz.adv. Catarina com C. Catarina com C, tudo normal. catarinaqueiroz.adv. Segue, aproveita, tenha mais acesso ao conhecimento. E agora a gente vai para a última pergunta de telespectadora. Como e em quantas parcelas o 13º salário deve ser pago? O empregador, ele pode pagar o 13º em uma única vez? É uma dúvida grande, porque às vezes as pessoas tentam aquela questão de antecipação de 13º. Então, o 13º ele pode ser pago, na verdade, na realidade, a forma mais comum de pagamento do 13º são em 2 parcelas. A primeira parcela, ela deve ser paga ali até 20 de novembro, no máximo, e a segunda parcela, ela deve ser paga até 20 de dezembro. Então, a primeira parcela, ela é 50% do valor bruto do seu salário, sem tirar os descontos. Já a segunda parcela, ela é os outros 50%, mas nela já incide o INSS, o Imposto de Renda. E existe a possibilidade, não é comum, do empregador querer pagar esse valor do 13º em uma parcela só. Às vezes ele acorda com os próprios funcionários e eles preferem receber de uma vez só. É possível, contanto que o pagamento seja dentro do primeiro prazo, que é até 20 de novembro. Ah, tá. Então quer dizer que se ele não pagar ou metade ou todo até 20 de novembro, ele pode ser multado? Seria isso? Ele é multado. Ele deixa de pagar um direito trabalhista. É como se fosse um salário normal, ele deve ser pago até o 5º dia útil do mês. Sim. Se o empregador não pagar até o 5º dia útil do mês, ele pode ser multado. Da mesma forma com o 13º. Essa entrevista é para o empregador, é para quem é o empregado também, ou contratado, para que você tenha conhecimento e consiga realmente fazer valer todos os seus direitos. Eu acho que o conhecimento, ele transforma vidas e ele realmente faz com que você tenha uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, porque você sabe tudo que é direito seu, até onde você pode ir. Eu quero já te agradecer, Catarina. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada por compartilhar conhecimento com a gente e por tirar a dúvida de milhares de pessoas que estão nos assistindo. Você aí de casa, pode continuar mandando a sua dúvida, inclusive no nosso Instagram, @Programa da Tarde MN. A gente vai estar em contato com a doutora Catarina para ela responder. A gente já repassa para ajudar você nesse final de ano. Agora, doutora Catarina, você sabe, aqui na capital do Piauí, apesar do